Sejam bem-vindos ao canal da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio e hoje nós vamos falar sobre os bem-aventurados, os aflitos, tá? Um capítulo muito interessante. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, seja conosco, nos protegendo e nos amparando, auxiliando que possamos compreender todas as lições, trazê-las para o nosso dia a dia e que a nossa vida seja mais confortável, tenha mais facilidade e que possamos, Senhor, seguir no caminho reto do bem. Que seja sempre em nome de todos os nossos amigos espirituais, em nome de Luiz Sérgio, nosso patrono, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos iniciar. A gente vai estudar do item 26 ao item 31, tá? Eu não vou seguir uma ordem para a gente ter uma compreensão melhor da ideia do capítulo, tá? Mas lá no início, na pergunta 26, é perguntado, é explicado o que são os cilícios, né? São os sacrifícios. Cilício é esse objeto que era usado pelos religiosos, que causa dor no corpo de quem usa. É como se fosse um cinto que é apertado à medida que aquela pessoa quer se martirizar, se sacrificar. Então, a gente para refletir. A gente deve maltratar o nosso corpo? Isso é que vai nos fazer chegar mais rápido a Deus? É esse sacrifício que Deus quer? É essa reflexão que a gente tem que fazer. E a resposta é não. Não é necessário, não é preciso maltratar o nosso corpo para que a gente consiga se purificar, né? A gente tem que melhorar nós mesmos como espíritos, né? De dentro para fora. Esse é o sacrifício agradável a Deus, né? Deixar de fazer o que está fazendo errado, deixar de fazer o que momentaneamente causa alguma alegria para a gente, mas que a gente sabe que está errado. Esse é um sacrifício agradável a Deus, tá? Não ao contrário, não maltratando o nosso corpo, né? Como antigamente eles faziam, como alguns religiosos mais antigos achavam que deveria ser. Qual é o verdadeiro cilício, gente? É a gente carregar as nossas dificuldades, é a gente conseguir superar as nossas dificuldades. Essa pedra, essa ilustração, é para mostrar que a gente às vezes acha que está carregando o mundo nas costas, né? Tem muito peso, muita dificuldade, e a gente começa a pensar em alternativas para fugir das nossas provas, né? Mais à frente, eles vão explicar para a gente como é importante, né? Por vezes até a dor física, a dor moral, as dificuldades do nosso dia a dia, para a gente conseguir progredir, se quitar com a lei e passar adiante das dificuldades que a gente está passando hoje. E aí agora a gente vai falar do próximo, né? Da experiência com o nosso próximo. Nós devemos pôr fim às provas dos outros? Como assim? Né? Se as provas são para nosso progresso, são para nossa melhoria, a gente não deve terminar com a prova do outro. Vocês pensam assim? Antigamente eu pensava assim. Eu achava que a gente ou qualquer outra pessoa, deveria sofrer tudo que tem para sofrer na encarnação e que ninguém deveria ajudar. Mas o que o Evangelho nos explica é que a gente deve sim auxiliar o nosso próximo. Se Deus nos colocou no caminho da pessoa que está sofrendo por alguma razão, é para que a gente ajude. Não nos cabe julgar, não nos cabe pensarmos que nós somos Deus, né? Nos cabe sim auxiliar para que aquela pessoa melhore. Eles falam até uma coisa interessante lá. Se a gente está doente, a gente não procura um médico? Por que a gente procura um médico? Para auxiliar, para que aquela dor passe, para que a gente melhore. Então nós podemos ser os instrumentos de Deus colocados no caminho do próximo para aliviar aquele sofrimento, aquela prova. Mas prestem muita atenção. Aliviar a prova. Amenizar a prova. A prova é de cada um, é individual. Mas nós sim, como bons cristãos, nós devemos auxiliar o nosso irmão nessa caminhada, nessas dificuldades que eles estão passando. Qualquer um.
né, ao nosso redor. Tem muitas diferenças, né, que a gente tem que compreender. Nessa passagem aqui, nesse slide, tem um momento que ele faz uma reflexão sobre o proveito que a gente tira do sofrimento alheio. Por que a gente passa pelo sofrimento, né? Para a gente exercitar a nossa inteligência, a nossa resignação, a nossa superação. Como assim inteligência? Né? Nós estamos passando por um momento de pandemia e estamos contando com a inteligência dos cientistas, das pessoas habilitadas e capacitadas, para que eles consigam desenvolver uma solução. Usando a inteligência, a humanidade vai passar por essa provação. E mesmo em escala pequena, em problemas que a gente pode considerar menor, as dificuldades, elas exercitam a nossa inteligência, né? Quem está passando por uma dificuldade não pode parar, não pode negar que está passando por aquela dificuldade, não pode ficar criticando a Deus ou reclamando contra Deus por aquela situação. Aquela situação ela está ocorrendo para que a gente se quite com a lei. A lei ela é uma lei de justiça, serve para todos. Então a gente precisa refletir sobre isso, sempre buscando força, soluções, né, alternativas para aquela situação. E caso aquela situação não tenha uma solução agora, nós precisamos mesmo assim nos fortalecer em Deus e seguir em frente, suportar, né, com bravura, sem revolta, para que aquela prova ela tenha validade, para que a gente possa ultrapassar e ultrapassando a gente vai vencer. E o que mais vale, gente, é a intenção. Tem um certo momento nesse capítulo que ele fala assim: e aquele soldado que cansado da vida, com medo, com dificuldade, aquele homem, né, na época lá de Kardec, homem só que ia para o quartel, para a guerra, ele se colocar para ir para a guerra, sabendo que vai morrer. Tudo na nossa vida é intenção. O suicídio, sair da vida voluntariamente, não nos cabe, gente. A gente já estudou isso muitas vezes. Então a nossa intenção é que conta. Se colocar em perigo para salvar alguém, se privar de comer, estar ao lado da cabeceira de um doente, auxiliar, né, nas obras, nas dificuldades dos outros, isso é lindo. Isso é o que Deus espera de nós, né? É o que Jesus veio nos ensinar a fazer. Mas se a gente coloca intencionalmente a nossa vida em risco, é suicídio. Tá errado. Então tudo na nossa vida é intenção, tudo. A melhor intenção ela é entendida, ela é compreendida, né? O sacrifício, mesmo que do corpo, que leve à morte, a intenção não era essa, a intenção era ajudar, salvar, proteger. Mas se a intenção for por fim à vida, isso também vai ser compreendido. Então nossos atos eles têm responsabilidade. Precisamos gravar isso em nós, não darmos mais desculpa para as nossas ações e respirar fundo e fazermos o nosso melhor na nossa encarnação. Para terminar, gente, vamos refletir. As pessoas que sacrificam as suas vidas, a gente pode estar pensando assim, eles recebem um salário. Sim, recebem um salário. Mas eles estão expondo a vida, esse bem tão precioso. E a mensagem que se passa é: se proteja, fique em casa, porque eles estão lá cuidando das outras pessoas, da família de alguém e não da própria. Eu quis buscar esse exemplo porque esse exemplo é bem atual e a gente pode parar para refletir um pouquinho o que a gente está fazendo com a nossa encarnação. Se a gente está se expondo ao perigo, se a gente está querendo abreviar a nossa encarnação voluntariamente, tudo isso é levado em consideração. Então, meninos, fiquem com Deus, se protejam, lavem bem as mãos, não esqueçam as máscaras. Saibam que Deus está sempre pensando no melhor, amenizando as nossas provas.
mas que é preciso a gente fazer a nossa parte, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento. Fiquem com Deus. Muito agradecidos estamos pelo estudo do dia de hoje. Seja com cada jovem da Casa do Caminho, com cada jovem desse planeta, com cada pessoa, Senhor. Fortaleça, ampare, proteja, inspire no bem. Que seja sempre em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, nossos anjos da guarda, e acima de tudo em nome de Deus, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.